Olá, queridos irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para estudar mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Estaremos estudando hoje a lição de número 9. Desde já quero agradecer a sua participação, quero agradecer o tempo que você passa aqui com a gente estudando a Palavra de Deus e dizer para você que se você entende que isso aí é abençoador, que isso aí frutifica na sua vida, você compartilhe o nosso site aí, o nosso canal com os seus amigos, com as pessoas que você ama e que você acha que seria relevante conhecer os nossos estudos através da Escola Bíblica Dominical. Hoje a lição de número 9, né? A gente vai ver sobre o papel de Satanás no sofrimento de Jó e por conseguinte no sofrimento de todos os seres humanos que são vítimas de sua maldade e das suas tentações, das suas ameaças e das suas investidas contra os servos de Deus, ok? A primeira coisa que a gente tem para aprender nesse texto é que, embora Satanás ele tenha um papel ativo no sofrimento, esse papel ele está debaixo do controle de Deus. E apesar de Deus permitir essas provações e essas atitudes de Satanás, Deus usa isso para moldar o nosso caráter e nos abençoar de uma forma inesperada, ou seja, Deus vai converter, né, essas provações, essas lutas que Satanás nos impõe em benefícios ao nosso amadurecimento espiritual e bênçãos para a nossa vida, né? Ele vai demonstrar através dessas provações que ele é maior do que todo sofrimento causado ou dano causado pelo inimigo. Outra coisa que nós vamos aprender é que Deus, ele é o criador de todas as coisas. Ele é o criador de todos os seres. E Deus, ele tem o controle total de todos os anjos criados, tanto aqueles que permaneceram fiéis a eles no processo da queda, quanto aqueles que caíram. Nenhum deles está fora do controle de Deus. O que nos leva a entender o quê? Que Satanás sim pode causar sofrimento, mas esse sofrimento ele está dentro dos limites impostos por Deus, ok? Ele não pode causar um sofrimento maior do que aquele que Deus permite. Ele não pode causar um dano maior do que aquele que Deus permite. Então, como nós vimos, o objetivo é a gente entender que Deus usa esse sofrimento, Deus usa essas provações para que nós possamos o quê? Para que nós possamos para que Deus possa moldar o nosso caráter e nos abençoar de forma inesperada, de forma da qual nós não esperamos, né? Quem nunca passou por um sofrimento, por uma luta, em determinados momentos, esse sofrimento, essa luta, ela não tinha perspectiva de acabar, não dava para ver o fim da luta, mas na fé, através da fé, podemos ver a vitória de Deus, e Deus nos traz uma vitória muito maior do que aquela que a gente esperava, do que aquela que a gente esperou, acreditou e esperou de Deus, ok? Nessa lição, a gente vai ver como que Satanás age nas suas provações e como Deus usa essas situações para fortalecer a nossa fé. Às vezes Deus permite que nós sejamos submetidos ao sofrimento, que é uma condição natural do ser humano por conta do pecado. Ele nos permite para que a gente cresça espiritualmente, para que a gente amadureça espiritualmente, né? E Satanás meio que provoca esse sofrimento, provoca essa dor, provoca esse mal-estar, né? Que a gente passa muitas das vezes, que foi assim como foi com Jó, né? E dentro disso, dentro de todo esse contexto, né, a gente vai ver o quê? Que o inimigo ele não tem poder sobre a vida do crente, a menos que Deus permita que ele haja contra os ungidos de Deus, contra aqueles que são entregues a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, aqueles que entregaram a sua vida, né? De forma que a gente aprende o quê? Que em meio às provações que a vida nos impõe, a mão de Deus está ali, presente, né? E que Ele sempre tem um propósito maior para nós.
primeiro tópico da nossa lição, de número 9, é o que? Satanás como acusador. O papel de Satanás, o texto base aqui é Jó de 1, de 6 a 12. O papel de Satanás é acusar, né? Ele vai lá no meio acusar Jó de que Jó só teme a Deus, que Jó só se preocupa em prestar adoração a Deus, a sacrifício ao Senhor, porque Deus o beneficia de maneira muito abundante, de maneira muito próspera. Então, Satanás ele acusa a Jó de maneira leviana, né? De maneira que é imprópria, né? E a natureza dele é acusar. Então o seu papel aponta o quê? O seu papel é apontar as nossas falhas, é apontar e questionar o quê? A nossa integridade, a nossa lealdade a Deus, e com isso, qual o seu propósito? Enfraquecer a nossa fé. Então o papel de Satanás é nos acusar. Satanás é um acusador. Ele quer nos enfraquecer a fé. Ele quer provar que nós não somos leais ao Senhor, que nós não cremos em Deus assim como nós declaramos, assim como nós afirmamos que cremos, e que a lealdade ela é uma lealdade interesseira e não um amor verdadeiro para com Deus. Esse é o papel dele, enfraquecer a nossa fé, né? Ele é, lá em Apocalipse, né, o autor coloca aqui que lá ele é chamado de acusador dos irmãos, né? O papel de Satanás é perturbar a obra de Deus, e como ele não pode atingir a Deus, ele tenta atingir a Deus através das nossas vidas, tentando provar a nossa deslealdade para com Deus, a nossa infidelidade para com Deus, e visa, diante de tudo, nos separar de Deus, enfraquecendo ali a nossa fé. Satanás ele não questiona a retidão de Jó, mas se a sua devoção está baseada apenas em interesse pessoal. Quer dizer, ele não está questionando que Jó é um homem íntegro, não está questionando, mas ele está dizendo que essa integridade que Jó apresenta no livro ela é objeto de barganha, né? Uma vez que Deus proporcionou tudo, que Jó era um homem próspero, que Jó era um homem feliz, que Jó tinha uma família abençoada, que ele tinha riquezas, que ele era um homem respeitadíssimo, Jó, né? Com medo de perder isso, né? Ele devotava a sua vida a Deus para que ele não perdesse de maneira nenhuma aquele benefício, né? Aquelas bênçãos que Deus colocava a sua vida, né? Ele quer, na verdade, Satanás quer que creiamos que a nossa obediência a Deus depende de circunstâncias favoráveis e que no sofrimento seremos tentados a abandonar a nossa fé, tá? Satanás quer provar que o nosso interesse por Deus, o nosso amor por Deus depende das circunstâncias. Se as circunstâncias são boas, nós adoramos, nós louvamos, nós andamos nos caminhos do Senhor, mas se essas circunstâncias são ruins, são adversas, nós abandonamos a Deus e nos entregamos à vida, entregamos ao mundo, entregamos às outras coisas, tá? O objetivo dele qual é? Destruir a confiança entre nós e Deus. O objetivo de Satanás é destruir a confiança entre nós e Deus, colocando o quê? Colocando em xeque o nosso caráter e lançando dúvida sobre a bondade de Deus. Então, esse é o papel de Satanás, né? Questionar o nosso caráter, manchado pelo pecado, né? Embora salvos pela graça de Jesus, mas manchado pelo pecado, né? Um caráter pecador, e botando em dúvida o quê? A bondade de Deus para conosco, né? A forma que Satanás tem de atingir a Deus é a nossa negação do Senhor, a nossa infidelidade a Deus, a nossa falta de fé para com Deus. Então, ele usa isso, questionando o nosso caráter e colocando em dúvida a bondade de Deus para conosco, uma vez que Deus tem permitido o nosso sofrimento, a nossa dor, né? Esse é o papel dele, colocar dúvida, semente da discórdia, né? Satanás busca plantar dúvidas sobre a bondade de Deus na nossa vida, abalar a nossa confiança durante as nossas lutas,
E Deus permite que a gente passe por isso para que a gente saia dessas lutas de que maneira? Fortalecidos, com a fé fortalecida, sabendo que Ele está no controle de tudo e que apesar das acusações de Satanás, Ele conhece o caráter dos seus servos e Ele estende a sua mão para cuidar daqueles que o amam verdadeiramente. E aí, o segundo tópico é a permissão de Deus, né? Embora ele seja um agente direto de tragédia na vida de Jó, ele só pode agir dentro dos limites pré-estabelecidos por Deus. Isso nos ensina que Deus é soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre o mal e sobre o sofrimento. A Bíblia diz que Deus não permite que a gente sofra mais do que aquilo que a gente possa suportar. Então a gente precisa confiar em Deus, ok? A gente precisa confiar que Deus está cuidando de nós, que Deus está tratando o nosso coração e não deixar que Satanás plante dúvida, né? Ou que essa dúvida floresça dentro de nós a ponto de nos fazer perder a fé e a confiança no Senhor. Essa realidade nos ajuda a compreender o quê? Que nem todo sofrimento é um sinal de ausência de Deus, mas muitas vezes Deus permite esse sofrimento para que a presença dele na nossa vida fique ainda mais evidente, ainda mais evidente. Um exemplo disso é lá João 11, quando ele vai tirar Lázaro do sepulcro, né? Ele podia ter vindo antes e curado Lázaro para que Lázaro não morresse, mas ele permitiu que Lázaro morresse e foi lá e ressuscitou Lázaro para que todos pudessem ver a grandeza do poder de Deus e que nenhum mal, nenhum sofrimento é maior do que o poder de Deus na vida daqueles que o amam e creem verdadeiramente no Senhor. Ok? Jó não sabia o que estava acontecendo com ele, né? Não sabia de todo aquele bastidor, mas ele se manteve fiel ao que ele cria, no Deus que ele cria, e ele cria que Deus estava no controle, apesar de todo o sofrimento, de toda a dor. Ele não esqueceu de Deus, ele não deixou o Senhor de lado, ele não abriu mão da presença de Deus na sua vida, né? Então, o que a gente aprende aqui? Deus limita o poder do inimigo e está sempre trabalhando para nosso bem, mesmo quando nós não conseguimos enxergar isso claramente, né? Deus está sempre trabalhando a nosso favor, né? A palavra de Deus diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o amam e o temem. O anjo do Senhor, presença de Deus, né? Não é um anjo do Senhor, é o anjo do Senhor, ou seja, é a presença de Deus na nossa vida constante, cuidando de nós, né? Tratando de nós, agindo para o nosso bem. Ainda que a gente não possa ver isso diretamente, ainda que a gente não possa ver isso com total clareza. E o terceiro tópico da nossa lição é o propósito de Deus nas provações. As provações, elas servem para quê? Para fortalecer a nossa fé. Assim como serviram para fortalecer a fé de Jó, né? Como diz lá, Jó 42:5, né? Eu conheci de ouvir falar, hoje os meus olhos viram o seu poder, ou seja, ele teve uma experiência pessoal com Deus, uma experiência poderosa com Deus, ou seja, as provações que ele sofreu provaram para ele que valia a pena confiar no Senhor e que serviram apenas para fortalecer a sua fé e demonstrar o que? A sua confiança em Deus. E no final ele foi abençoado de forma abundante. E o propósito de Deus não era, o propósito de Jó não era ser abençoado por Deus em tudo que ele foi abençoado, mas em saber que Deus estava com ele em todo momento da sua luta. A bênção posterior, né, ela é uma consequência da fidelidade de Jó, da confiança de Jó numa situação adversa, numa situação em que Jó não sabia o que estava acontecendo, numa situação em que Jó não podia ver claramente a ação de Deus sobre sua vida. Então Jó confiou. E essa confiança, como resultado dessa confiança, Deus o abençoou ainda mais do que ele já era abençoado antes de passar por todo esse sofrimento, ok? A gente precisa aprender a confiar no Senhor. Não em troca da bênção, mas por amor a Deus, por confiar que Deus
não permite que o dano seja irreversível na nossa vida. Deus ele não causa o mal, mas pode usar o mal, né, e as ações de Satanás para cumprir o seu propósito. No caso aqui, testar a fé. Obviamente que Deus não estava fazendo barganha com Satanás, né? Deus permitiu que aquilo acontecesse e aproveitou aquela situação para poder provar Jó e provar que Jó se manteria fiel a ele, ainda que as situações fossem adversas e dolorosas. Mesmo quando não entendemos o que está acontecendo, Deus está trabalhando por nós e em nós. Assim como na história de Jó, o mal que foi causado se transformou em bênção nas mãos de Deus. Ou seja, o inimigo pode acusar, o inimigo pode agredir, o inimigo pode partir para cima, mas tudo que ele fizer contra nós será revertido em bênção por Deus na nossa vida. Amadurecimento espiritual, fortalecimento da nossa fé, fortalecimento do nosso caráter e maior confiança no Senhor. Concluindo, queridos, Satanás ele é responsável perante Deus. Todos os seres angelicais, bons e maus, devem se apresentar diante de Deus. Satanás ele é limitado em seu alcance e só pode estar em um lugar por vez. Satanás não pode ler a nossa mente, nem prever o futuro. O inimigo só pode agir com permissão de Deus. Isso significa que podemos vencer os seus ataques com o poder de Deus. Deus coloca limites para as ações de Satanás. Ou seja, Satanás não faz o que quer, ele faz aquilo que Deus permite que ele faça, principalmente em relação a nós, os seus servos. Nunca duvide de Deus, nunca duvide do controle de Deus sobre todas as coisas. Ele permite que a gente enfrente as provações, mas sempre com o propósito de fortalecer a nossa fé, moldar o nosso caráter e nos abençoar de maneira inesperada. E a história de Jó, ela nos mostra isso, que mesmo nas situações difíceis, podemos confiar na fidelidade de Deus e na certeza de que sua vontade é boa, perfeita e agradável, como diz o apóstolo Paulo lá nas suas cartas, ok? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Nos vemos no próximo domingo com a graça de Deus. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui.